O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom agradecermos ao 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 Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com esta liturgia a conclusão do sermão de Jesus feito na planície, conforme o evangelista Lucas. Foram 3 domingos em que fomos educados no seguimento de Jesus. Nos tornamos alunos do Mestre. E vejam, grandes foram os seus ensinamentos. Ele nos ensinou bem-aventuranças, nos ensinou os ai de vós. Domingo passado, nos ensinava a sermos diferentes, portanto, sendo misericordiosos, amando os inimigos, não julgando e não condenando. E nesse domingo, ele nos conta 4 parábolas para concluir o seu ensinamento do sermão da planície de Lucas. Vejam que é central a gente perceber que a liturgia de hoje vem nos propor um caminho de vida, uma maneira de vivermos a espiritualidade cristã de forma saudável, de forma profunda, de formas a de fato dizermos que somos seguidores de Jesus. Primeiro, eu gostaria de retomar a primeira leitura, em que no livro do Eclesiástico nós ouvíamos claramente que a boca é o nosso grande sinal de nos apresentarmos ao outro. Ela revela quem nós somos. O que nós falamos, na verdade, fala muito mais de nós do que dos outros. Portanto, a boca é por onde somos conhecidos. Inclusive vai dizer, a boca molda e faz com que a gente entenda quem é o outro. E na verdade, uma árvore, para dar fruto, precisa ser bem cuidada. E a orientação é,
Não olhe o outro pela aparência. Não elogie ninguém sem antes conhecer o que ele fala, porque a boca revela quem nós somos. Depois disso, nós cantamos um salmo em que nós dissemos assim: como é bom agradecermos ao Senhor. Qual que é o objetivo do salmista hoje? É que a gente perceba que quando a gente usa a nossa boca para louvar, agradecer o Senhor, para rezar, é um ótimo sinal. É um sinal de que o nosso coração está cheio de Deus. Ou seja, muito mais do que usar a boca para falar dos outros, para criticar, para, na verdade, julgar, deveríamos usar a nossa boca para sempre agradecermos o Senhor, louvarmos o Senhor. O salmista deu uma boa dica de como usarmos bem a nossa boca, para que o nosso coração revele quem nós somos, e o nosso tesouro seja o próprio Deus. E aí a gente caminha percebendo os 4 ensinamentos de Jesus no Evangelho. Ele conta 4 pequenas parábolas. A primeira, ele vai dizer assim: não é possível um cego guiar outro cego. Os dois vão cair no buraco. Na verdade, gente, a cegueira naquele tempo era um grande símbolo de escuridão, de trevas, de não saber o caminho. O cego não sabe para onde vai. E como um cego guia outro cego? E aqui, para a gente entender bem o ensinamento, a gente precisa notar que a pior cegueira não é a cegueira física, mas é a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual consiste em não olharmos para nós mesmos. Vejam, o segredo de uma saúde espiritual é aprendermos a olhar para a nossa vida, para as nossas atitudes e para os nossos pecados. Porque se eu sou capaz de um autoconhecimento, de uma autoavaliação, de ter clareza de quem eu sou, eu vou agir com o outro com misericórdia, com caridade. Porque o que nos une, gente, é que todos somos pecadores. E por isso, alguém com uma saúde espiritual, que não é cego espiritual, é capaz de olhar para si e ter a coragem de dar passos, e não ficar olhando para o pecado do outro, para o erro do outro, para assim se sentir bem. Na verdade, quem julga muito, quem olha muito para a vida do outro, é porque está olhando pouco para a própria vida, é porque está avaliando pouco os próprios erros, é porque não está entendendo o próprio pecado. Aí é fácil olhar o outro. Então, a cegueira espiritual pode ser curada com autoconhecimento. E à medida que eu me conheço, eu me torno alguém minimamente flexível, porque de fato eu sei que eu peco, o outro peca, a gente só peca diferente, mas todo mundo peca, porque a nossa condição é uma condição de humildade. E aí Jesus termina a primeira parábola dizendo: um mestre, ele deve ser seguido. O seu discípulo não é maior do que ele, e nem menor do que ele. O bom discípulo segue o mestre. Aqui, o pano de fundo é a gente entender assim. Jesus disse: não julgue e não condene. Como deve ser o discípulo dele? Alguém que não julgue e alguém que não condena. Portanto, ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo é entendermos o coração do que ele ensinou no Sermão da Planície. Depois disso, Jesus continua dizendo assim: escuta, por que você está vendo o cisquinho no olho do irmão, mas o teu olho tem uma trave gigante? Ou seja, qual é o sentido de você olhar para a vida do outro e não olhar para a tua? Qual que é o sentido de sentar-se na cadeira de juiz que não é nossa?
Nós não podemos sentar na cadeira de juiz, porque na verdade só quem julga é Ele. Qual que é o sentido então de querermos dizer para o outro: olha, você está errado, o caminho é esse, corrija esse pecado, vá por esse caminho, sendo que em nós, na nossa vida, no nosso jeito de ser, muito maior do que um cisquinho, nós temos uma trave, algo muito maior. E aquilo que muitas vezes nos incomoda no outro, nós fazemos pior, fazemos muito mais. Fazemos, na verdade, de modo a nos incomodar tanto que a gente enxerga no outro, para não enxergar em nós. Ou seja, cuide da trave do seu olho, porque quando eu tiro a trave do meu olho, eu consigo ver melhor o outro. Eu não vejo na ótica do julgamento, eu vejo na ótica da humildade, porque assim como ele, eu também peco, e assim como a mim, o outro também peca. Vejam que então Jesus vai e nos diz assim: cuidado com a hipocrisia. Hipócrita é aquele que quer que o outro viva aquilo que ele mesmo não vive. Hipócrita é aquele que cobra do outro aquilo que ele mesmo não dá conta de fazer. As grandes brigas de Jesus com os fariseus era essa. Cobravam grandes fardos, mas eles não viviam nada do que falava. Então não resolve, não adianta viver cutucando o outro, mas não olhando para a própria vida. Terceira parábola, Jesus continua dizendo assim: prestem atenção, uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. Portanto, uma espinheira só pode dar espinho, uma videira só pode dar uva, uma figueira só pode dar figo. No entanto, quando se cuida bem da árvore, ela produz bons frutos. A árvore somos nós, e os frutos, gente, são as virtudes ou os vícios. Se eu, na minha vida espiritual, tenho e busco as virtudes, eu dou fruto. Eu serei reconhecido por isso. Eu serei reconhecido pelos frutos que dou para o mundo. No entanto, se eu sou alguém cheio de maldade, malícia, ódio, vingança e vivo círculos viciosos, os meus frutos para o mundo serão frutos de vício, frutos de maldade, frutos de pecado. Vejam que então é simples entender. Olhe para a própria vida. Eu penso que esse evangelho nos dá muita coragem para se autoavaliar. Olhe para a sua vida e perceba os frutos que você tem oferecido ao mundo, na tua casa, no trabalho, onde você estiver. Que tipo de fruto você traz nas mãos? Você será reconhecido por eles. E por fim, a quarta parábola, não diferente das outras três, Jesus vai dizer assim: o homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E aí, ele vai dizer assim: se o teu coração é cheio de Deus, de bondade, de virtudes, o que tua boca vai falar? Vai falar disso. No entanto, se o teu cultivo é ruim, a tua boca vai te entregar, porque a língua ou a boca fala do que o coração está cheio. Então hoje é um grande convite a quem tem o péssimo hábito de falar dos outros, de julgar os outros, de ter a língua maior do que deve, de se autoavaliar, porque de fato, tudo aquilo que eu falo de mim ou de outra pessoa, eu não estou falando de outra pessoa, eu continuo falando de mim do mesmo jeito. E vejam, aqui vale não só para aquilo que é falado verbalmente, mas aqui vale também para um problema sério dos tempos de hoje, que são as redes sociais. Não se sinta no direito de xingar, de ofender, de postar coisas que falam mais de você do que do outro.
Nós, na verdade, nos apresentamos ao mundo por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente posta na internet, por aquilo que a gente escreve no WhatsApp. Tudo isso, gente, fala mais de nós do que a gente imagina. Então, por isso, cuidemos das nossas atitudes e sigamos aquilo que o Mestre nos ensina. E saibam, quanto mais eu rezo, quanto mais eu falo de Deus, quanto mais eu agradeço a Deus, mais eu ocupo o meu coração com coisas boas e menos tempo de falar do outro eu tenho. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.